Olá, boa tarde. Senadores vão decidir hoje no plenário se sustam o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de armas no Brasil. A repórter Isabela Dutra está em frente a um dos acessos ao plenário e traz ao vivo mais informações sobre essa votação. Boa tarde, Isabela. Olá, André, tudo bom? O decreto que flexibiliza o porte e a posse de armas é o primeiro item da pauta do plenário de hoje e ainda deve render muita discussão hoje, André. Mas os senadores garantem que essa votação não passa de hoje, não. Hoje ele deve ser votado e a discussão encerrada aqui no Senado. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou por 15 votos a 9 esse decreto e os senadores que são contrários alegaram que ele é inconstitucional. Primeiro porque ele invade uma atribuição do Poder Legislativo, porque um decreto não poderia ser superior a uma lei. E segundo porque ele aumenta o porte de armas para categorias que não estão incluídas no Estatuto do Desarmamento. O relator, senador Marcos Duval, diz que não é bem assim, que contratou uma comissão, fez um estudo completo e garante que o decreto é constitucional e que ele não abre assim o porte de armas para todo mundo, não. De qualquer forma, ele acha que a decisão pode ser revertida e que o decreto pode ser aprovado na sessão de hoje. Vamos ver o que vai sair dessa discussão hoje então, André. É com você. Tá certo, Isabela. Muito obrigado pelas suas informações. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória aprovada pelo Congresso no mês passado, que permite até 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas. Mas o presidente vetou o trecho que isentava a cobrança de bagagem até 23 quilos nos voos domésticos. Assim, as empresas aéreas poderão voltar a cobrar pelas bagagens despachadas e os passageiros terão isenção apenas nos volumes de mão de até 10 quilos. O veto ainda vai ser analisado pelo Congresso Nacional, mas ainda não há data para essa votação. Hoje, senadores comentaram a decisão. O Brasil está precisando atrair as operadoras de baixo custo, a low cost, no sentido de baratear o preço das passagens no mercado nacional. Nós temos apenas 3 grandes empresas e é preciso forçar a competição. Portanto, o veto, a gratuidade é nesse sentido, é no sentido de abrir o mercado da aviação brasileira, a aviação regional, sobretudo, para outros operadores. O que o passageiro espera de nós, senadores, ele, pelo menos de minha parte, ele pode esperar total proteção a ele, a esse absurdo que é viajar neste país, já pelo preço da passagem, já pelo crime de você, às vezes, não poder viajar e aí você perde o valor que pagou. Você tem uma multa criminosa, e o valor de bagagem. Então é isso que esse Senado tem que pensar, tem que refletir na situação difícil que vive o país e na situação difícil que vive quem precisa viajar de avião. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na manhã desta quarta-feira 3 indicações para o Conselho Nacional de Justiça. Os nomes seguem agora para a votação no plenário. Durante a sabatina, preocupação com a atuação dos juízes e eventuais excessos dos magistrados. Os senadores queriam saber a posição dos indicados sobre o projeto de lei de abuso de autoridade que voltou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Existe um projeto de lei que está sendo discutido nessa casa que pretende criminalizar o juiz que for, ou o promotor, que for patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, que proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções, que expressar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. Eu gostaria de saber dos 3 qual a opinião dos senhores como órgãos corregedores, qual é a opinião dos senhores acerca desses 3 dispositivos desse projeto de lei. Sobre o projeto do abuso de autoridade, não os artigos, mas a necessidade de se regular o abuso. O que os senhores e as senhoras acham do tema e pensam a respeito do assunto? Com um parâmetro de que seja para aperfeiçoar e não para qualquer tipo de ação que venha a intimidar ou mitigar as ações dessas autoridades, eu creio que é um debate, sim, atual e que o parlamento deve ter a abertura que já tem para
antes se municiar daqueles que são os maiores dados. Penso, no entanto, que há que ter um cuidado com relação a essas alterações, a fim de não se criminalizar, né, ou não se criar infrações administrativas decorrentes da interpretação que magistrados ou membros do Ministério Público façam acerca do conteúdo normativo existente nas leis. Uma coisa é punir o abuso, outra coisa é se criar o crime de interpretação. O Conselho Nacional de Justiça, e aí respondendo a pergunta de Vossa Excelência, ele hoje já pode punir o juiz com base nessas condutas, porque elas já estão na LOMAN, né? na Lei Orgânica da Magistratura, ou então na Lei dos Crimes de Responsabilidade. Perguntas também sobre o acúmulo de processos na Justiça e sobre a pressão sofrida pelos juízes durante os julgamentos. Eu me preocupo muito com alguns casos que se vê notoriamente em que, às vezes, o juiz julga não o processo, mas julga o noticiário da imprensa. Penso que o juiz ele deveria julgar de acordo com a Constituição e as leis e não de acordo com a influência da imprensa e da sociedade. Não é? O espaço natural para que haja o debate sobre o que deve ser é no Poder Legislativo. O Judiciário tem que decidir o que é. O Brasil tem, estima-se, cerca de 100 milhões de processos judiciais. É um número absurdo. Não há justiça que suporte isso. Não adianta quintuplicar o número de juízes, aumentar o número de serventuários. Não há orçamento suficiente para isso. Quando eu fui para a magistratura, eu percebi que nós não tínhamos nem uma hora para poder analisar um processo e prolatar uma sentença, se quisesse, no final do mês, ficar com a estatística boa. Então, nós temos sempre essa angústia entre a qualidade e a celeridade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Está marcada para agora, às 14h, a sessão plenária do Senado. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.